Mas na Bíblia tá escrito que a gente pode orar sempre, porque Deus gosta de conversar com a gente. Então a gente pode conversar com ele a hora que a gente quiser. Sério? Sim. Que legal! Não consegui. Vou tentar de novo. Puxa vida, é muito chato quando a gente tenta falar com alguém e não consegue, não é mesmo? Já aconteceu isso com você? É, mas a nossa história de hoje vai trazer um personagem, olha, nunca dá ocupado, nunca cai a chamada na caixa de mensagens, vocês vão saber como que é. Aposto que vocês ficaram curiosos, né? Eu já vou falar. É falar com Deus, a nossa oração. Mas você sabe o que é oração? Não? Espera um pouquinho. Vamos ver se os nossos amiguinhos sabem o que é oração. Vamos lá? É falar com Deus. Beijos. Tchau. Para mim, oração é agradecer e pedir. Tem outras coisas que eu não quero entrar em detalhes. Oração é uma coisa que você ora e Jesus ouve. É forma de falar com Deus. E tem oração de falar com Deus, de pedir e agradecer. Eu ficar de joelho, olá. Fala com Deus. É ação de se o papai do Zé morreu, nas picado, o homem batendo morto, batendo Jesus, nas picados, e ele é moço, e Tia, e Jesus Obrigada. Amém. Isso mesmo, parabéns! Vocês estão espertos, hein? Vocês viram o que os nossos amiguinhos falaram? O que é a oração, não é mesmo? Então, oração nada mais é do que falar com Deus. É aquela conversa, sabe? Aquela conversa que a gente tem com um amigo, com aquela pessoa que você sabe que pode contar para todas as circunstâncias. É, mas às vezes a gente fica pensando, né? Mas tem tantos tipos de oração, eu não sei orar bonito como o meu pastor, como a minha professora da IBD, mas não tem problema não. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre isso. A gente já sabe o que é oração, não é mesmo? Mas onde a gente pode orar? Será que é só daquele jeito que Jesus falou lá nos evangelhos? Entrando no quarto, fechando a porta? Sim, esse é o melhor jeito da gente orar. Mas a gente também pode orar na sala, a gente pode orar na rua. Claro que não pode fechar os olhos para andar na rua, não é verdade? Mas a gente pode orar aqui, ó, em pensamento, a gente pode orar na casa de um amigo, em vários lugares. Não vai ter problema de não ter torre. Mas e quando é que a gente deve orar? Você sabe me dizer? A gente pode orar quando a gente está feliz. Você ganhou um presente, tirou uma nota boa na escola? É isso aí. A gente ora quando a gente está feliz. A gente compartilha isso com o nosso Pai. E é só isso também? Não, não é. A gente também ora quando a gente está triste. Ai, puxa vida, o meu amigo me chamou de um nome tão feio lá na escola. O meu pai me deixou de castigo, tô triste. Aí a gente pode orar também, sabe? Deus é aquele nosso amigo que ouve a gente em qualquer situação. E você pode chegar para ele e dizer assim: ai, Senhor, eu tô tão triste hoje porque aconteceu isso comigo, ou porque não aconteceu aquilo.
É verdade. A gente pode contar para Deus todas essas coisas. Sabe aquele segredinho que ninguém mais sabe, que você não pode contar para ninguém? Pois é, para Deus a gente pode falar. E a gente também pode orar quando a gente está muito zangado. Sabe quando você fica querendo um brinquedo e não ganha? Quando você fica de castigo ou tira uma nota baixa na escola, ai, a gente fica tão zangado, a gente muitas vezes sente ódio. Ai, eu queria matar aquela pessoa. Será que isso só aconteceu comigo? Não, na verdade, você também já ficou muito zangado muitas vezes. Quando a gente está zangado, a gente também pode falar com Deus e contar para Ele aquilo que está deixando a gente zangado, que está deixando a gente triste. E mais do que isso, além de contar para Deus, a gente precisa pedir perdão. Pedir perdão. Dizer, Deus, eu tô tão triste, tô tão chateado com uma pessoa assim, ou com uma situação assada. E pedir para que Deus nos perdoe. Sabe por quê? A gente é falho, não é mesmo? A gente tá sempre errando. É verdade. A gente pode falar para Deus, para Ele nos ajudar, porque nem sempre é fácil a gente pedir perdão. Porém, a gente tem que orar com fé. Vocês sabem o que é fé? Não? Eu vou te contar. Fé é a gente ter certeza de que alguma coisa vai acontecer. É ter certeza de que Deus está ouvindo a gente e que Ele está pronto para nos abençoar. E como será que a gente ora? Vocês sabem? Será que tem que ser sempre de joelho? Eu acho que não. Não. A gente pode orar em pé, a gente pode orar deitado. Tá friozinho, né? Não tem problema, pode orar na cama, não tem problema. E a gente tem que fechar os olhos todas as vezes que a gente vai orar? É melhor fechar, porque se você for como eu, qualquer coisa vai tirar a tua atenção. Então, se você fecha os olhos, você fica livre de ser distraído com as coisas que acontecem ao seu redor. Mas se você estiver andando na rua, por exemplo, você vai ter que orar de olhos abertos, não é verdade? Senão você pode tropeçar, bater num poste ou até mesmo atravessar um sinal fechado. Já imaginou que confusão? Então, a gente pode orar de olho fechado, sim, pode orar de olho aberto, pode orar sentado, pode orar deitado ou de joelhos, como você preferir. Isso fica a seu critério. Mas vocês sabem que eu trouxe hoje uma história para ilustrar isso que a gente está falando, sabe? Jesus, quando estava com os seus discípulos, ele contou aos seus discípulos qual era a melhor forma de orar. Ele deixou um modelo de oração para a gente, porque os discípulos estavam na mesma situação. Eles viam que Jesus sempre subia no monte para orar. Jesus sempre tirava um tempo para estar em comunhão com Deus, conversando com Deus através da oração. Mas os discípulos não sabiam como que era fazer isso. Então, Jesus contou uma história para eles e eu vou contar essa história para vocês também. Vamos lá? Eu tenho aqui a minha sacolinha de oração. Vamos ver o que sai lá de dentro. Jesus fez uma oração de modelo, não quer dizer que a gente tem que seguir tudo à risca, tá bom? A oração do Pai Nosso. E Jesus começou assim a oração. Pai Nosso que estás nos céus. Por que essa expressão Pai Nosso? Ela traz intimidade. Você não tem intimidade com o seu pai? Talvez você não tenha pai, mas você tenha alguém que substitua a figura de pai. Um avô, um tio, até mesmo um professor, aquela pessoa com quem você tem intimidade. Por isso é que Jesus começa a oração dizendo Pai Nosso. E Deus é o Pai de todos aqueles que creem nele, de todos aqueles que confessam o seu nome. E a oração continua. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O que significa isso? Venha a nós o teu reino? Como assim? Isso significa que o reino de Deus que está lá no céu pode ser vivido aqui na terra. Sabe como? Quando a gente procura fazer a vontade de Deus, quando a gente procura obedecer a palavra dele, a gente está vivendo o reino dos céus aqui na terra e vai chegar um dia que nós vamos morar com ele para sempre. Sabiam disso? Mas vamos continuar a nossa história. Santificado seja o seu nome, assim na terra, como no céu. Por que isso? Santificado seja o teu nome. Porque só Ele é santo. Deus é perfeito. Você gosta de receber elogios? Eu também. Eu fico muito feliz quando as pessoas reconhecem as minhas qualidades. Pois é,
Deus também. Deus é santo e Ele gosta de ouvir quando a gente fala para Ele que Ele é santo, santificado seja o seu nome, e toda a glória que nós recebemos nesse mundo nós devemos dar a Ele. Se você conhece alguém que é famoso, alguém que canta, alguém que faz alguma coisa muito bem feito, saiba que toda essa glória tem que ser dada para Deus. Jesus também fala o pão nosso de cada dia. E o que é que significa isso, será? É só pão? Não. Quando Jesus diz o pão nosso de cada dia, Ele quer dizer que todas as nossas necessidades devem ser supridas nele, através da oração. Quando nós oramos, nós pedimos a Deus pelo alimento, pedimos a Deus proteção, pedimos a Deus pela nossa saúde. Principalmente esses tempos que nós estamos vivendo, não é verdade? A gente tem visto tanta gente doente, tanta gente morrendo. Talvez você na sua casa esteja vivendo uma situação parecida. E isso é uma tremenda necessidade. Talvez você não sinta a falta de pão, mas talvez você esteja passando a falta de uma outra coisa importante. Então, as nossas necessidades precisam ser levadas para Jesus através da oração, ok? Outra coisa que Jesus fala na oração: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muitas vezes nós erramos, nós fazemos coisas que desagradam o coração de Deus e nós pedimos perdão a Ele. Nós devemos pedir perdão para Deus, porque se nós não perdoarmos os nossos vizinhos, nossos amigos, Deus também não perdoará os nossos pecados. Mas a Bíblia fala que Deus é muito grande e que Ele pega os nossos pecados e joga nas profundezas do mar e Ele não se lembra mais. Vocês sabiam disso? Por isso Jesus nos ensinou, quando formos orar, pedir perdão pelos nossos pecados. Porque lá em Isaías, na palavra de Deus, diz que os nossos pecados nos separam de Deus, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Por isso, cada vez que nós formos orar, nós precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, para que Ele nos perdoe também. Jesus também diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Puxa vida, você tem medo de escuro? Não? Ai, que bom! Eu já tive, quando era criança eu tinha muito medo de escuro. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais. Mas existem outros medos. Eu não sei qual é o medo que você tem. É de barata? Não? Eu não tenho medo, mas eu não gosto de barata, não. Do que você tem medo? E Jesus nos ensina a levar para Deus todos os nossos medos, através da oração. Quando nós oramos, nós precisamos pedir a Deus que nos livre do mal, ou seja, de doenças, de assaltos, de violências, de tantas coisas ruins, não é verdade? Ele também nos ensina para orarmos pelos nossos políticos, pelas autoridades. E tudo isso nós precisamos levar a Deus, porque essas pessoas que têm mais responsabilidades do que nós, elas também são constantemente tentadas. Vocês sabiam disso? Então nós precisamos pedir a Deus que perdoe os nossos pecados e livre-nos do mal, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é Deus, o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é o Criador da terra, é o Criador da minha vida. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos dado tantas bênçãos e nós podemos hoje te agradecer. Mas também, Senhor, reconheço que sou pecadora. Peço que o Senhor perdoe os meus pecados e que o Senhor me livre do mal. Em nome de Jesus. Amém. Uau, que aula legal! Nossa, eu quero muito falar com Jesus todo dia. Isso mesmo. Vocês, crianças, também podem. É muito bacana. Tchau, crianças!